Olá, meu nome é Alexandre Merlini, eu sou médico atuante nas especialidades de clínica médica e medicina de emergência. Trabalho nessas duas especialidades e também como gestor médico. Eu fui convidado pelo pessoal do Congresso Online de Urgência e Emergência para conversar com vocês sobre as emergências toxicológicas. Então, hoje vai ser o tema da nossa aula. Vamos lá? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre emergências toxicológicas, né? A abordagem da intoxicação aguda, né, por diferentes agentes. Então, a intoxicação exógena, ela é um problema de saúde pública, tá? De importância global. A gente tem aí as tentativas de suicídio como crescentes, né? Nos diferentes países. E a gente tem a intoxicação exógena não intencional e intencional. Não intencional é quando a pessoa ela não tem como o próprio nome diz, a intenção de se expor àquele agente. A intencional é quando existe, né, um propósito para aquilo, pessoal. E a gente pode ter as intoxicações tanto por substâncias químicas quanto por pesticidas. Uma coisa que vale a pena lembrar vocês é que toda intoxicação exógena deve ser notificada, tá? É um agravo de notificação compulsória. Então, em relação ao CINAM, a gente, a partir de 2011, pela portaria do Ministério da Saúde 104, a intoxicação exógena passou a ser notificação compulsória semanal. E quando essa intoxicação exógena faz parte de uma tentativa de suicídio, essa notificação deve ser imediata. Tá? Esse tema é legal a gente conversar com vocês, porque muitas vezes acaba sendo negligenciado durante a graduação, acaba não sendo abordado em uma disciplina específica. Muitas vezes os médicos saem da graduação sem uma segurança em atender esse tipo de paciente. Então, em relação ao atendimento inicial, toda intoxicação suspeita ou confirmada, ela deve ser tratada como uma situação potencialmente grave. Então, é um paciente que tem que ser levado para a sala de emergência. Deve ser feito um breve exame físico, com foco em medidas imediatas para a estabilização clínica desse paciente. Tá? Então, é um paciente que a gente não pode perder tempo, ele tem que ser levado para a sala de emergência. Na sala de emergência, nesse atendimento inicial, o que a gente vai ver? Os sinais vitais do paciente, o nível e o estado de consciência, qual que é o Glasgow desse paciente? Esse paciente está confuso, esse paciente está orientado, é um paciente torporoso, é um paciente comatoso. Vamos avaliar as pupilas. É uma pupila isocórica, nesocórica, midriática, miótica. Então, vamos avaliar tanto o diâmetro quanto a reatividade ao estímulo luminoso. Vamos verificar a temperatura, a umidade da pele, a saturação, né, a oximetria, a glicemia capilar. Vamos fazer um eletrocardiograma e monitorar esse paciente. Vamos verificar lá no meu exame físico, lembra do ABCD? No a gente vê se as vias aéreas estão pérvias. E se as minhas vias aéreas não estiverem pérvias, eu já procedo com a intubação orotraqueal. A gente deve prover um acesso venoso calibroso. Em caso de intoxicação por álcool, a gente deve fornecer etiamina e glicose. Em alguns casos onde a gente tiver suspeita por uma intoxicação por opioide, às vezes até mesmo no sistema de atendimento pré-hospitalar, a gente pode oferecer a naloxona. E deve verificar no paciente se tem sinais de trauma, se tem sinais de infecção, se tem marcas de agulha, para fazer um rastreio aí do porquê dessa intoxicação ter acontecido. Em relação, né, na abordagem diagnóstica, a gente deve detalhar, sem perder tempo, obviamente, sendo o mais objetivo possível,
como que foi a história da exposição. O exame físico também deve ser dirigido, e nos exames complementares, quando a gente não tiver claramente qual foi o agente, se a gente tiver disponível, fazer um exame toxicológico para identificação do agente. Mas é um exame que nem sempre está disponível a maioria das unidades hospitalares. Na história da exposição, a gente deve considerar os 5 Ws, tá? Aí no inglês. O primeiro W seria who, né? Então, quem que é esse paciente? Qual que é a sua história mórbida pregressa? Quais que são as suas medicações em uso? Já teve alguma tentativa de suicídio anterior? Ele trabalha com o quê, né? Pensando nas intoxicações exógenas não intencionais, né? Se ele teve uma exposição a um pesticida, qual que é o acesso a substâncias desse paciente? Ele já fazia uso de algum tipo de droga, lícita ou ilícita? É uma paciente que está grávida? O segundo W, que seria o what. Qual o agente etiológico? Qual foi a substância? E tão importante quanto a quantidade dessa substância. Muitas vezes o paciente ingere uma quantidade que não é nociva para a saúde. E muitas vezes ele ingere uma quantidade absurda que acaba sendo nociva. Próximo H, when, o tempo. Qual foi o horário da exposição e por quanto tempo a substância foi utilizada? O quarto H, W, where, onde. Tinha algum local que o paciente fez essa exposição? Nesse local, tinha frascos, tinha alguma embalagem, tinha uma carta detalhando a intenção de suicídio. O próximo dado seria o why, por quê? Né? Então, por que esse paciente tentou suicídio? Caso não haja uma evidência de suicídio, pode ser um homicídio, né? Ou foi acidental, ou de repente foi um abuso de droga, né? A pessoa ela tem a intenção, né, de fazer uso da substância, mas não tinha a intenção de cometer suicídio, né? Então seria um abuso. No exame físico, perceber se tem algum odor característico. Às vezes a gente sente o cheiro do álcool. Pensando no alho, o cheiro de alho ele é característico das intoxicações por organofosforado, tá? Na avaliação da ectoscopia da pele, então a gente pode ver se o paciente está sudorênco, se ele tem mucosa ressecada, né, um paciente desidratado, pode verificar se ele está com hiperemia, palidez, cianose, desidratação, edema, verificar a temperatura, verificar a atividade pupilar, se ele apresenta miose, midríase, se ele apresenta mesocoria, se ele apresentou reflexo, né? E no nível de consciência, verificar, é um paciente que está agitado, é um paciente que está sedado, é um paciente que está confuso, que está apresentando alucinação, que está apresentando desorientação. Continuando no exame físico, na parte do sistema nervoso central, a pesquisa de atividade convulsiva, teve síncope, alteração de reflexos, de tônus musculares, tem fasciculação muscular, que às vezes é característico de alguma substância, movimentos anormais. Na parte cardiovascular, o paciente está apresentando bradicardia, taquicardia, hipotensão, hipertensão, arritmias. Na avaliação pulmonar, o paciente está apresentando bradio ou taquipneia, ele tem algum ruído adventício na ausculta. O aparelho digestivo, é um paciente que está apresentando cialorreia, né, excesso de saliva, vômitos, hematêmese, diarreia, rigidez abdominal, aumento ou diminuição dos fluidos hidroaéreos. Então, de acordo com os diferentes tipos de agente, a gente pode ter alterações nos diversos sistemas. Então, pensando numa intoxicação por sedativo ou por narcótico, a minha pupila vai ficar miótica. Então, por exemplo, numa intoxicação por morfina, por fentanil, por benzodiazepínico, a minha pupila vai ficar miótica. Na intoxicação colinérgica, minha pupila também vai ficar miótica. Na anticolinérgica, na simpatomimética e na extrapiramidal,
a minha pupila vai ficar midriática, né? Na parte dos opioides, dos benzodiazepínicos, a gente tem uma tendência a bradicardia e hipotensão. Já na anticolinérgica, na simpatomimética, a gente tem uma tendência a taquicardia, hipertermia e hipertensão. Tá? Então, essa tabela depois eu vou mandar para vocês. Vocês podem fazer a consulta dos diferentes agentes. Isso muitas vezes é questão de concurso de residência médica. Nos exames complementares, fazer uma avaliação bioquímica do paciente, hemograma, função renal, função hepática, transaminases, fazer uma avaliação do eletrocardiograma. Às vezes o exame de imagem pode fornecer algum achado adicional para a gente, pensando, por exemplo, em um paciente que broncoaspira, né? Então, raio-x pode ser importante. A endoscopia digestiva alta, dependendo do tipo de agente, né, pode ser necessária. E o exame toxicológico, se estiver disponível. O tratamento. O tratamento vai depender do agente envolvido e da sua toxicidade, vai depender do tempo de exposição, o tempo decorrido entre a exposição e ao atendimento médico. E a gente tem o tratamento desde o suporte clínico até ao tratamento mais específico, que seria a descontaminação, os antídotos e a eliminação. O que seria a descontaminação? Quando a gente remove o agente tóxico com o intuito de diminuir a sua absorção. Então, lembrar sempre a utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, pensando numa descontaminação cutânea, seria a retirada das roupas e lavar a área exposta com água abundante. Já na descontaminação respiratória, seria a gente retirar o paciente do ambiente onde ele está, por exemplo, em um incêndio, e administrar oxigênio suplementar umidificado. Tá? Então, isso faz parte da descontaminação respiratória. Já na descontaminação ocular, lembrar que o paciente pode estar com dor, pode estar com desconforto, então é importante aplicar um colírio anestésico e vai fazer a lavagem com soro fisiológico ou com água filtrada. Lembrando sempre que a lavagem ocular ela deve ser feita de uma região medial para lateral, com as pálpebras abertas durante 5 minutos. E é muito importante, depois da lavagem ocular, que o paciente seja submetido a uma avaliação oftalmológica, porque podem ter lesões mais internas. Na descontaminação gastrointestinal, a gente pode ter a aplicação da lavagem gástrica e a administração do carvão ativado, que a gente vai detalhar nos próximos slides. Em relação à descontaminação gastrointestinal, vai depender da substância ingerida, do tempo decorrido, dos sintomas apresentados, da potencial gravidade do caso. É sempre importante avaliar o nível de consciência antes de iniciar o procedimento e a intubação orotraqueal pode ser considerada, tá? Então, um paciente que apresenta um nível de consciência rebaixado durante a lavagem gástrica, ele pode apresentar vômito e broncoaspiração. Então, não seria interessante intubar esse paciente antes do procedimento? Quais são os benefícios, né, de fazer a lavagem gastrointestinal? Quando a gente não tem fator de risco para complicação, como torpor e coma, quando a gente está falando de uma quantidade potencialmente tóxica, e principalmente quando a gente está falando de uma ingestão recente, ou então de substâncias que atrasam o trânsito intestinal ou de liberação prolongada, em que elas vão ficar mais tempo ali no trato gastrointestinal alto. A lavagem gástrica, como que ela é feita? Ela é feita primeiramente infundindo e posteriormente aspirando. Normalmente a gente utiliza soro fisiológico, tá? A gente utiliza sonda nasogástrica de preferência. Se a gente tem dificuldade em passar a sonda nasogástrica, a gente pode fazer a orogástrica.
Quais que são as contraindicações da passagem aí, da sonda nasogástrica, orogástrica, junto com a lavagem? Se o paciente fez injeção de cáustico, solvente, se tem um risco de perfuração ou sangramento. Em crianças, a gente vai utilizar qual quantidade na lavagem? Em torno de 10 ml por quilo, né, atingindo aí um máximo de 4 a 5 litros. Já em adultos, a gente chega a quantidades de 6 a 8 litros, mas no geral, a gente faz até que a gente obtenha um retorno límpido do que está sendo infundido. E o carvão ativado? O carvão ativado nada mais é que o pó obtido da pirólise de material orgânico. Ele tem partículas porosas com alto poder de absorvente do agente tóxico, né? Então ele vai fazer com que o agente tóxico se ligue a ele. Ele pode ser feito após a lavagem gástrica ou como uma única medida de descontaminação. Ele pode ser feito por forma única, né, de uma administração única ou múltiplas doses. Em crianças, a gente faz 1 grama por quilo em suspensão, diluído em água destilada ou soro fisiológico, tá? Lembrando aí de mais ou menos 4 a 8 ml por grama de carvão utilizado. Já em adultos, a gente faz a administração de 50 gramas, diluído em 250 ml de soro fisiológico ou de água destilada. Quais que são as contraindicações do carvão ativado? Recém-nascidos, gestantes, pacientes muito delimitados, pós-operatório de cirurgia abdominal, ou quando a gente vai fazer a administração de antídoto por via oral, né, e o carvão vai acabar se ligando ao antídoto também. Quando tem ingestão de agentes cáusticos ou dissolventes, quando a gente tem uma suspeita de obstrução intestinal, ou então substâncias que não são absorvidas pelo carvão ativado. Então, não tem o porquê utilizar. Quais que seriam essas substâncias? Os ácidos, os álcalis álcoois, o cianeto, o lítio e o ferro. A lavagem intestinal, como que ela é feita, né, e quais que são as indicações? A lavagem intestinal ela é feita normalmente, a gente passa a sonda nasointeral e administra o PEG, que seria o polietileno glicol. Então, aqui a gente tem uma tomografia onde o indivíduo ingeriu diversas cápsulas de cocaína, né, o que a gente chama de body packing, né? A principal indicação seria quando o paciente faz a ingestão de quantidades potencialmente tóxicas de alguma substância que não é absorvida pelo carvão ativado. Tá? Se for pacientes de 9 meses a 6 anos, a gente utiliza uma infusão de PEG em torno de 500 ml por hora. Se for de 6 a 12 anos, uma taxa de infusão de 1 litro por hora. Se for adulto, 1,5 litro a 2 litros por hora. Quais que são as contraindicações? Né? Ilho paralítico, perfuração, hemorragia gastrointestinal, a gente vai piorar essas condições já subjacentes do paciente, e instabilidade hemodinâmica, né? Querendo ou não, a gente vai fazer com que esse paciente perca mais volume no intestino. Então, se ele já está hipotenso, a gente pode piorar esse quadro. Então, fazendo a avaliação inicial do paciente, a gente faz o CAB lá pelo guideline da American Heart Association, né? Faz a avaliação da parte circulatória, pulso, vê se a via aérea está pérdia, faz o ausculto cardíaco, faz a avaliação neurológica, faz o exame físico, onde a gente vai ver a pupila, sinais vitais, o nível de consciência, coleta a história da exposição e verifica qual foi o agente, né? Quanto e se esse agente é tóxico ou não. Então, e avalia qual foi a via de exposição. Foi uma via cutânea, então vamos tentar fazer a descontaminação cutânea. Foi uma via ocular, vamos tentar fazer a descontaminação ocular. Foi uma via oral, vamos fazer a descontaminação gástrica. A ingestão ocorreu em até 1 hora? Sim. É um agente cáustico ou irritante, como por exemplo a soda cáustica,
Então, aí a gente não vai fazer a lavagem gástrica, nem o carvão ativado, e vai tentar fazer a endoscopia digestiva alta precoce. Não é um agente cáustico ou irritante, então a gente vai fazer a lavagem gástrica com carvão ativado. Se a minha ingestão for superior a 1 hora, ou não é uma ingestão de um agente que retarda o trânsito intestinal, ou que tem uma liberação prolongada, a gente vai fazer somente a observação clínica. Então, gente, não vamos ser aqueles médicos que o paciente ingeriu os comprimidos às 6 horas e fazer lavagem gástrica em carvão ativado, tá? A ideia da descontaminação gastrointestinal é para ingestões recentes, ou então quando houve uma ingestão de uma substância que tem uma liberação prolongada, ou então que retarda o trânsito intestinal. Então, aí vai ficar mais tempo minha câmara gástrica. E falando um pouquinho dos antídotos, tá? Quais que são os principais antídotos que a gente precisa saber, né? Que a gente pode ter disponível no nosso serviço, ou então a título de cair, né, nas provas da vida. Antes de comentar sobre os antídotos com vocês, eu queria lembrar para vocês da existência do CEATOX, né, que seria o Centro de Assistência Toxicológica. Então, cada município, cada serviço aí vai ter um CEATOX de referência. Então, você está na dúvida sobre como conduzir, sobre se tem algum antídoto a ser administrado, se está indicado ou não está indicado, você pode ligar para o CEATOX e discutir o caso com os profissionais do setor. Então, falando um pouquinho dos principais antídotos. Se for uma intoxicação digitálica, né, por digoxina, a gente tem um anticorpo antidigoxina. Se for uma intoxicação por metanol, a gente tem o ácido fólico. Pensando em intoxicações por organofosforados, o carbamato, como um chumbinho, a gente pode utilizar a atropina. O veperideno na intoxicação pelo haloperidol, o aldol. O diazepam, pensando nas intoxicações em que o paciente apresenta agitação psicomotora, como por exemplo, intoxicação por cocaína, ele não é um antídoto, né? Ele não vai reverter e tirar aquela droga da circulação, mas ele vai acalmar o indivíduo. A emulsão lipídica intravenosa, que a gente tem pouco disponível nos serviços, mas ela pode ser eficaz nas intoxicações por beta-bloqueadores, por bloqueadores de canais de cálcio, por intoxicação por tricíclicos. A fitomenadiona, quando a gente tem uma intoxicação cumarínica, né, intoxicação por Marevan. Então, Marevan é uma antagonista da vitamina K. Se a gente der a vitamina K para o paciente, a gente vai estar utilizando um antídoto. O glucagon pode ser utilizado aí para pacientes que tiveram intoxicação por beta-bloqueador, a protamina para pacientes que tiveram intoxicação por heparina, a tiamina para paciente com intoxicação por álcool, né? E o tiosulfato de sódio para pacientes que tiveram intoxicação por cianeto. A gente tem diversos antídotos para os seus diversos agentes, mas aqui eu resumi os principais e os que costumam ser mais cobrados nas provas. Então, gente, eu agradeço o convite para participar desse congresso. Foi uma aula rápida, né? Infelizmente, a gente não está num espaço aí para ter uma discussão simultânea de casos clínicos, onde a gente poderia fazer com que a aula fosse um pouco mais rica, mas eu estou deixando o meu contato por e-mail, Instagram, para quem quiser discutir algum caso, para quem tiver alguma dúvida. Eu vou deixar a aula disponível para o pessoal da Liga, então vocês podem entrar em contato comigo se precisarem, tá? Eu agradeço novamente o convite, agradeço a quem está assistindo pela disponibilidade, pela participação. Espero que todos estejam bem e que logo a gente possa fazer um congresso presencial novamente. Um abraço.